Jair Renan, que, bem, se tornou pública aí uma situação onde ele teria deixado transparecer que teve um relacionamento com Diego Pupi, ex-assessor dele, e decidiu mostrar, de fato, o conteúdo completo de uma conversa que teve com o filho mais novo de Jair Bolsonaro. Ou seja, Pupi resolveu contar as coisas. E aí vai muita conversa para lá, conversa para cá, o jornalista obteve um diálogo no WhatsApp, reproduziu esse diálogo, isso aí foi parar nas mídias sociais, e aí o Pupi diz, abre aspas, a gente viveu um namoro. Foi ele ou foi o próprio Jair que falou isso? Agora eu até me perdi. Não, a história é a seguinte. Esse Diego Pupi, ele foi assessor do Jair Renan durante um bom tempo, acho que mais de um ano. E morou na mesma casa do Jair Renan. Tá? E era assessor da tal empresa, sabe, essa coisa aí. Inclusive, o Jair Renan está sendo investigado por lavagem de dinheiro. Né? A história surgiu a partir daí. Esse Diego foi depor na PF. Esse rapaz foi depor na PF. Era considerado o assessor de Bolsonaro. Quando ele sai da PF, quando ele sai do depoimento da PF, ele dá uma entrevista a uma equipe do Metrópolis, do site Metrópolis, e conta, não, como é que foi o depoimento? Olha, eu não posso adiantar muita coisa, foi tranquilo, tem muita coisa que está em segredo, eu tive que depor para a polícia, explicando a minha relação com a família. Ele, mas aí tal, eu tive que explicar que eu tive uma relação amorosa com Jair Renan. E aí não deu muitos detalhes. Pouco tempo depois, ele vaza o Jair Renan nega tudo, dá uma entrevista aí há poucos dias aí com aquele fofoqueiro aí de plantão, Léo Dias, né? Dá uma entrevista negando tudo, dizendo que eles só eram amigos. E aí o que acontece? O Pupi, ele solta, ele libera umas mensagens trocadas pelo WhatsApp com o Jair Renan, mostrando que a relação era íntima, a relação entre os dois era íntima. Que eles tinham realmente, segundo, caso as mensagens sejam verdadeiras, eles tinham uma relação. Esse tipo de exposição, eu acho, cara, eu acho o seguinte, ó, eu sou solidário ao Jair Renan nesse aspecto. Eu acho que ninguém tem que ter a sua vida exposta desse jeito se você não quiser ter a sua vida exposta. Eu acho um absurdo. Todo gênero, número e grau. Assim como a vida pessoal do Jair Renan, com quem ele dorme ou deixa de dormir, de quem ele gosta, de quem ele deixa de gostar, não me diz nada. Agora, assim, o que me interessa é saber se ele realmente tinha um esquema de laranja. O que me interessa saber é se ele, com quais presentes do pai, que o pai recebeu aí nas viagens, ele ficou. Isso a mim me interessa, porque, segundo o Mauro Cid, ele recebia a listinha lá do que chegava para o papai e ele escolhia uns presentinhos. Isso a mim me interessa. Escolher. Entendeu? Em relação Não, mas isso vai ser apurado. Isso já em relação à vida sexual dele, ele seja feliz. Entendeu? Que seja feliz com a vida sexual que ele optar por ter. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, aí eu quero ligar naquele ponto que você trouxe. A fixação dessa família pela vida sexual dos outros, e não apenas da família, mas da mentalidade bolsonara, incluindo aí pastores, essa turma toda, a fixação sobre a questão da sexualidade das pessoas e o tanto de nãos que esse povo quer que seja dito para a diversidade sexual das pessoas, isso chama muito a atenção. É o seguinte, você tem um pai, você, sabe, acabar sendo exposto desse jeito, tendo um pai que há pouco tempo, que não faz muito tempo, dizia que preferia ter um filho morto a ter um filho gay. É por isso. Mas é por isso que eu estou fazendo a questão de pontuar. É por isso que as pessoas estão preocupadas. Assim, esse rapaz está pagando pela história de ódio, de homofobia, que o pai dele, que a ele, rigor da lei, eu espero, propagou ao longo desses anos todos. É isso. É disso que eu estou falando.
Olha Vocês aqui, já Annelise. tiveram. Tá mandou, exatamente. Annelise, Queima o celular, sensacional. queima o WhatsApp. Acaba com o WhatsApp. Só para repetir, a mensagem da Annelise. Hoje eu mandei uma mensagem para minha melhor amiga. Se eu morrer, queima meu celular. Imagina isso. Ainda bem que você traz uma boa dose de bom humor para a gente, Annelise. Obrigado. Fala, André. Não, o que eu ia dizer é o seguinte: é para lembrar, não sei se vocês viram, procurem no YouTube, tem uma entrevista. Foi um documentário que o ator inglês, o ator britânico Stephen Fry, vocês devem lembrar do Stephen Fry, um baita ator britânico, homossexual, ativista dos direitos dos homossexuais, veio fazer no Brasil sobre um crime com adolescente. Veio aqui ao Brasil para fazer um levantamento. Por que se mata tanto adolescente gay aqui no Brasil? Por que essa homofobia num país que vende a liberdade sexual, vende a liberalidade do carnaval, das praias? Por que essa homofobia? E aí tem uma entrevista, ele vai procurar, na época, o Bolsonaro, deputado. E assistir. Isso muito antes do Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. E ele vai procurar o Bolsonaro, ele marca uma entrevista com o Bolsonaro. E vai lá conversar com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, com aquelas coisas, dizendo que os homossexuais eram mortos por causa do estilo de vida que eles tinham, que eles eram metidos com tráfico de drogas, com prostituição. Por isso que você tinha que o problema, ninguém morria aqui no Brasil por ser homossexual, morria por estar envolvido em crime, que o brasileiro não era homofóbico. Ele faz, e aí sai o Stephen Fry. Gente, vejam isso é lapidar e educativo. Procurem no YouTube, vocês vão achar muito facilmente. E o Stephen Fry sai, ele fala assim, foi um dos momentos mais sinistros, mais apavorantes que eu tive ao conversar com alguém. Eu vi um psicopata do meu lado. Muito antes do Bolsonaro sonhar em ser presidente da República. Eu acho que eu vi isso. Sim. É impressionante, porque ele, lá atrás ele falou assim, é uma falta de empatia de um sociopata. Eu vi esse, por acaso vi também da Ellen Page, eu acho. Que hoje que é ativista. Que hoje é ele, né? Ele fez a Operação Trans, hoje ele é o. Não sabia. Hoje ele o. Eu não me lembro o nome dele, Eric Page, eu acho. Eu não me lembro o nome dele. Não sabia. Mas aí o Bolsonaro ainda fala para ela, não, eu tô vendo, você é até bonitinha, você é até jeitosinha. Uma grosseria. Porra, eu se fosse minha época de cadete, eu ia falar, eu ia tentar paquerar você. E ela com um olhar de nojo, tipo, esse nojento, esse homem asqueroso. Pois é, mas eu acho que nem o filho dele merecia igual tratamento, né? Eu acho que a gente concorda. Não, eu não acho. Eu só acho. Nesse aspecto, eu sou simpático a ele. Eu acho que a vida dele não tem que ser exposta. Eu acho que esse rapaz... Aí a gente tem que entender o que levou esse rapaz a expor, de certa forma. Por que esse rapaz expôs o Jair Renan desse jeito? Aí os dois é que tem que se entender. Eu lamento que ele tenha que ser exposto desse jeito. Lamento que ele também tenha que negar o que ele é, caso ele seja. Porque é impossível, né? Imagina um Bolsonaro assumir sua homossexualidade. Porra, isso é o fim dos tempos. Olha aqui. Imagina ter uma carga dessa, né? Você tem que esconder, né? Porque um descendente do Bolsonaro está obrigado a esconder a sexualidade o resto da vida. Não é só ele. Olha aqui. Dizem, né?